Caro diácono, irmãos e irmãs, antes de falar do texto propriamente dito do Evangelho, uma breve introdução sobre a Sagrada Escritura, principalmente sobre os textos que falam sobre Jesus. Às vezes nós temos a impressão que o Evangelho foi como um livro de jornalismo. As pessoas acompanhavam Jesus como com uma prancheta e tomavam nota daquilo que Jesus ia fazendo, falando, e depois da morte de Jesus publicaram tudo aquilo. Na verdade, o que aconteceu foi um pouco diferente. O primeiro texto do Evangelho foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus, que foi o Evangelho de São Marcos. O texto, por exemplo, do Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, foi escrito aproximadamente 50 anos depois da morte de Jesus. Então Jesus viveu entre nós, morreu, ressuscitou, a comunidade fez a experiência com o ressuscitado, a igreja começou a ir em missão em vários lugares do mundo. De repente as primeiras testemunhas, as testemunhas oculares, começaram a morrer. Começaram a surgir alguns questionamentos difíceis de serem respondidos. Em novas terras era muito difícil falar de Jesus sem muitas pessoas que tinham vivido com ele. Então a igreja, os apóstolos, aos poucos foram tomando a decisão de escrever aquilo que tinha acontecido. Os textos, muito mais do que um escrito simplório do que aconteceu com Jesus, eles têm uma estrutura belíssima, uma estrutura muito bem organizada. Por exemplo, o Evangelho de hoje, de São Mateus, vai mostrar para nós que Jesus era maior do que aquele que era a grande referência dos judeus. A comunidade judaica dizia assim: nós aceitamos Jesus, nós aceitamos que ele foi um grande profeta, mas ele não foi maior do que Moisés. Moisés, no Pentateuco, acreditava-se naquela época, Moisés, no Pentateuco, escreveu 5 grandes livros. Então, o que é o Evangelho de São Mateus? Olha que bela estrutura, olha que sabedoria. Moisés foi um grande homem porque escreveu 5 grandes livros, a Torá, o Pentateuco. Então o Evangelho de São Mateus vai dizer que Jesus ele não precisou de 5 grandes livros para nos ensinar. Jesus precisou de 5 sermões. O Evangelho de São Mateus, algum dia se alguém perguntar para vocês, explique para mim o Evangelho. Vocês começam pelo Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus são os 5 grandes sermões de Jesus. Então o Evangelho de São Mateus são 5 homilias, 5 pregações de Jesus. A primeira, conhecida como o Sermão da Montanha. Depois nós temos o segundo, que é o Sermão das Missões. Como que aqueles que eram missionários deveriam se comportar, de casa em casa, com simplicidade. Depois, capítulo 13, nós temos o Sermão das Parábolas. E aqui, se alguém quiser encontrar as parábolas em São Mateus, capítulo 13. Depois nós temos o Sermão da Comunidade, como viver em comunidade, esse é o 4º. Depois nós temos o 5º, o Sermão do Fim dos Tempos, Sermão Escatológico. Como que será o fim dos tempos? Então veja, Evangelho de São Mateus, as 5 homilias, os 5 sermões de Jesus. No Evangelho de hoje nós estamos na 4ª pregação. No Evangelho de hoje nós estamos no 4º sermão, possivelmente um daqueles que é mais atual, mais aplicável na nossa vida. O texto de hoje nos diz como viver em comunidade, como viver uns com os outros. E deste sermão, que fala sobre comunidade, talvez o texto de hoje toca um dos assuntos mais difíceis, um dos assuntos que mais dói na nossa vida. O texto de hoje nos ensina como lidar com as pessoas que nos fizeram mal. Como lidar com as pessoas que nos prejudicaram. Como lidar com as pessoas que estão no erro. Sem exceção, todo mundo já foi ofendido. Todo mundo já foi prejudicado.
talvez mais ou menos, mas todos nós guardamos uma certa tristeza no nosso coração. Podemos dizer que às vezes uma certa mágoa. E quanto mais próxima é a pessoa a nós, pai, mãe, irmão, filho, às vezes padre, quanto mais próximo é a pessoa a nós, mais nós esperamos e maior é a dor. A dor que dói mais é aquela dor que nós temos daquelas pessoas que nós esperamos mais, que nós confiamos mais, que nós depositamos mais confiança. Então Jesus vai dizer assim: se alguém errou, se alguém nos ofendeu, se alguém nos fez mal, se alguém está no erro, primeiro passo, corrija esta pessoa individualmente, corrija esta pessoa pessoalmente. Muitos vão dizer assim: padre, realmente é bom corrigir pessoalmente, porque Jesus está nos ensinando como viver bem em comunidade. Jesus está nos ensinando como ter um ambiente saudável, como viver de uma forma pacífica com os outros. Presta atenção, muito mais do que viver bem com os outros, o que Jesus quer com esse texto de hoje é que nós ajudemos a salvação dos nossos irmãos. Jesus está nos ensinando como nós devemos colaborar para que o outro seja salvo. O que existe de mais importante para a vida de alguém? O que existe de mais importante, a maior luta do ser humano, principalmente para aquelas pessoas que nós amamos, é para que estas pessoas se salvem, para que estas pessoas vivam para sempre. Quando Jesus diz corrigir individualmente, dialogai um com os outros, Jesus, antes de mais nada, Ele quer ajudar que nós nos tornemos instrumentos para a salvação dos nossos irmãos. Por que que Jesus diz que a correção, primeiramente, ela deve ser individualmente? Aqui entra algo muito importante. Seria muito mais fácil começar corrigindo em público, muito mais fácil a pessoa mudar de vida. Seria muito mais fácil várias pessoas se encontrar com alguém, dizer o erro, possivelmente a pessoa mudaria de vida mais rápido. Jesus, ele diz, segundo São Tomás de Aquino, Jesus diz que a correção, ela deve ser individual, porque nós devemos nos preocupar com a reputação do nosso irmão. Se nós corrigíssemos apenas em comunidade, de repente a pessoa muda de vida, mas a reputação de alguém, quando é destruída, não volta mais. Um dos piores pecados contra a caridade. Algumas pessoas usam a palavra fofoca, usam difamação, usam muitas palavras, mas quando nós destruímos a reputação de alguém, ah, padre, você viu, e aí fala em público numa reunião da igreja, ah, padre, aquela pessoa vive em adultério. E se de repente ela deixa aquela vida, ela vai carregar aquele peso para sempre, porque colocaram nas costas dela e de todas as pessoas que a conhecem, aquele julgamento. Padre, aquele homem é um corrupto, aquela mulher, ela vive uma vida que não é correta. Imagina, depois a pessoa muda de vida, a reputação de alguém não tem volta mais. Por isso, querido irmão, querida irmã, um dos piores pecados contra a caridade é você destruir a reputação, é você destruir o respeito que esta pessoa, ela deve ter. Por isso que o Evangelho diz assim, uma sequência de 3 etapas para a correção. Primeira delas, corrigir individualmente. E aqui vamos trazer para o concreto da nossa vida, vamos pisar bem no chão mesmo. Uma das coisas mais difíceis que existe, e aqui eu falo como padre, não sei vocês, uma das coisas que existe de mais difícil é corrigirmos alguém. Como que é difícil? Tem gente que talvez goste, tenha facilidade, não sei se é questão de personalidade, mas sabe, por dentro é delicado, é complicado, é difícil.
Padre, quando que eu não devo corrigir e eu não devo falar com a pessoa individualmente? E às vezes, pessoas próximas, como que um irmão vai corrigir o outro irmão? Como que uma pessoa de repente vai fazer uma correção para o padre? Como que de repente alguém vai corrigir alguém que não é tão próximo? Não é fácil. Nós só não devemos corrigir pessoalmente, quando depois da nossa correção, nós sabemos que a situação e a pessoa se tornará pior do que antes. Tem pessoas que parece que é por birra. Não sei se no português de Portugal tem essa palavra, no Brasil nós usamos muito. Birra é igual você fala para a criança: não anda descalço em casa. Aí você corrige e fala, aí que ela anda mesmo. Você fala, não come doce antes da comida. E aí você fala, aí que ela vai comer mesmo. Então tem pessoas que gostam de fazer do contra. Então pode ser que aconteça isso. Ou pode ser que você vai perder uma amizade para sempre. Pode ser que a pessoa, ela vai ficar ainda mais agressiva. Então, se em algum momento você, o senhor, a senhora precisar corrigir alguém e entrar nesta situação, que a situação vai ficar pior, reze pela pessoa. Reze pela pessoa. Venha na igreja, reze pelo seu vizinho, reze pelo seu patrão, reze pelo seu funcionário, reze pelo pai, mãe, filho, irmão, por quem for. Se você, o senhor e a senhora não conseguir corrigir pessoalmente, reze por esta pessoa. Segundo passo, o Evangelho nos diz que é nós corrigimos em 2 ou 3 pessoas, em um pequeno grupo. E aí o terceiro passo é corrigir como a igreja toda, ou todas as pessoas, um grande grupo, talvez até o padre, indo e corrigir esta pessoa em grupo. Novamente, por que que o Evangelho toca num assunto tão atual como esse? Porque Jesus quer a nossa salvação. Uma das coisas que eu mais tive saudades em Macau. O que é, padre? A comida? Mais ou menos. Os amigos? Gosto muito da comida daqui. Os amigos? Sem dúvida. Mas uma das coisas que eu mais tive saudades de Macau foi atender confissão. Essa manhã, claro que eu nunca vou falar conteúdo de confissão, eu esqueço. Mas essa manhã eu atendi pelo menos 40 confissões. Desde as 7h30 às 10h30, saía e vinha, e vinha, e vinha, e vinha, e confissão de dor, rápido, e não acabava nunca, e muita gente. Que alegria! Uma pessoa que se confessa, se ela morre naquele dia, ela está salva. Veja, ela está salva. Que alegria! Por isso, com todo respeito, diga às pessoas que estão mais próximas, diga com jeito. Meu irmão, minha irmã, procura o padre, faça uma boa confissão. Não sou perfeito, mas eu gostaria, eu desafio alguém que diga assim: fui confessar com o padre Daniel e fui maltratado, fui humilhado e saí pior do que eu voltei. Não acontece. Uma das coisas que nós vamos ter mais, não sei se a palavra é arrependimento, uma das coisas que nós vamos ter mais arrependimento no céu, quando nós nos encontrarmos com Jesus, e ali não tem como esconder nada, porque o encontro é pessoal, é direto, ali não tem vizinho, vizinha, amigo, ali não tem nada, ali é nós e Deus. Uma das coisas que nós vamos nos arrepender mais, eu já disse sobre isso, é não termos aproveitado tanto esse grande presente, esse grande milagre, que é a confissão. Que milagre, que bênção, que remédio que Deus nos deu. Então, com muito jeito, ajude as pessoas a se salvarem. Se nós soubemos que alguém está no erro, é muito fácil, é muito cômodo. E o que isso significa? Lavar as mãos, deixa, ele se vira, ela se vira. Imagina ir no céu e não encontrar uma pessoa para sempre. Algumas coisas me deixaram muito triste nessas férias no Brasil. Por exemplo, aconteceu casos de leigos que me procuraram e disseram: eu ouvi uma homilia que o inferno não existe. Mentira. Eu ouvi dizer que o demônio não existe. Mentira. Diácono, o José Maria, seminarista, e eu, nosso tópico não é o demônio, nosso tópico não é Satanás, nosso tópico é o céu.
Mas um padre que diz que o inferno não existe e um leigo, uma leiga da sua paróquia um dia for condenado, esse padre ele vai responder diante de Deus, ou pela sua péssima teologia, ou pela sua falta de caridade. Uma vez alguém me procurou, não levo mais a minha criança na igreja porque o padre fala do inferno, a criança fica assustada. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Mas Deus nos faz livres. Tem pessoas que não querem o céu. Tem pessoas que não querem a salvação. Será que Deus vai amarrar uma corda na perna dessa pessoa e vai puxar a força para o céu? Ele respeita a nossa liberdade. Então, querido irmão, querida irmã, uma das coisas que deve ser, ou que deve ser a nossa maior luta, o maior desejo, é ir para o céu e nos salvarmos. A nossa vida, ela deve ter esta meta: ir para o céu e nos salvarmos. E aqui fica uma pergunta: não apenas nós, também as pessoas que nós amamos. Por isso faço o possível, e aqui não é para ofender, não é para brigar, não é para humilhar, mas faço o possível para que ninguém se perca. Como padre, como pastor desta comunidade, também digo com todo carinho, com todo respeito: se alguém tem alguma situação que está irregular, por exemplo, existem pessoas que participam da missa, adultos, talvez não fizeram a primeira confissão. Tem pessoas que possivelmente passaram anos, por algum motivo, sem se confessar. Tem pessoas que por algum motivo estão no segundo casamento. Tem pessoas, vamos tocar na ferida, tem pessoas que são da maçonaria, ou participaram da maçonaria durante a vida. É condenado por Deus e pela igreja. É a doutrina da igreja. Tem pessoas que por algum motivo cometeram atos de corrupção, atos errados. Querido irmão, querida irmã, Maria Madalena foi acolhida por Jesus. A igreja te acolhe, a igreja quer te ajudar, você a se salvar, a ir para o céu. Derrame as suas lágrimas, faça um bom ato de contrição e diga assim: eu errei. Eu falhei. Estou numa situação, aqui para quem está na segunda união matrimonial: padre, estou numa situação difícil, me ajude. Me ajuda, padre, como resolver esse problema? Se eu fosse leigo e eu tivesse um problema muito grave, sabe o que eu faria? Eu dividiria o meu problema com a igreja. Eu pegaria e deixaria na mão da igreja: me ajuda, eu preciso de uma solução para o meu problema, me ajuda. Igreja, como que eu posso resolver isso? Divida com a igreja, divida com o padre. Por exemplo, acontece uma vez, eu ouvi um padre dizer e fiquei muito feliz. Começou a acontecer muitos casos de aborto na igreja dele. E aí ele começou a perguntar para as pessoas: mas por que tem tanto aborto? As pessoas: porque nós não temos condições de criar as crianças. Eu imagino vocês pais, como que deve ser caro a educação de filho. Imagina pai que tem 3, 4 filhos, deve ser muito caro. O padre levantou a mão e disse assim: se alguém tiver algum problema, ou porque foi abandonada pelo marido, ou por falta de dinheiro, tenha a criança e me dá. Eu cuido. Me dá. E é que eu digo a mesma coisa. Se de repente alguém vai dizer assim: não vou ter um filho porque não tenho dinheiro, não vou ter um filho porque dá muito trabalho, dá para o padre, dá para a igreja. Nós vamos cuidar. Isso em qualquer problema. Quem está em segunda união matrimonial, quem tem qualquer dificuldade, quem está em adultério, quem tem alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade às vezes irmãos que não se falam, procure a igreja, procure o seminarista, procure o diácono, procure o padre e diga assim: padre, o padre vai encerrando a reflexão, e diga assim: que alegria que eu vou ficar, e diga assim: padre, eu quero me salvar, padre, eu quero ir para o céu. Ou padre, eu quero ajudar o meu irmão, a minha irmã a ir para o céu. Como que nós resolvemos esse problema? Às vezes, nós nos preocupamos mais com a saúde do corpo do que com a saúde da alma. Se de repente alguém tem cancro, se de repente alguém tem um problema de saúde, mas vira um desespero, vai para
para a Inglaterra, vai para Portugal, vai para o Japão, vende casa, vende carro, mas muda a vida toda para resolver aquele problema. Vai dormir até em casa de sogro e sogra, gasta tudo e faz um tratamento. E para salvar a alma, o que nós estamos fazendo? E para alguém não ser condenado para sempre, o que nós fazemos? Lá no Brasil tem um local, e eu digo com muita alegria, eu trabalhei lá, chamado Santuário São Judas Tadeu. Lá no Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, tem confissão todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas por dia, sem horário de almoço. Os padres fazem escala para o horário que um está almoçando, o outro atendendo confissão. Aí uma pessoa disse, na minha cidade, 1 hora, lá do Santuário São Judas. Ah, mas eu vou lá em São Paulo confessar, é longe. Quando tem problema de saúde, a gente tenta resolver aquilo. Então, irmão, texto do Evangelho, mesmo o microfone não ajudando, não tem problema. Pregação vai ser feita. O texto do Evangelho diz assim: nós devemos ser caridosos uns com os outros. E a caridade deve começar principalmente na nossa luta para a salvação de todos. Todos devem se salvar. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, o padre castiga, a igreja castiga, o meu pai e a minha mãe castiga. Não é castigo, é disciplina. É disciplina. Um pai e uma mãe não pode ser omisso. Claro que é difícil corrigir filho, claro que dói, claro que às vezes desanima. É muito melhor elogiar do que corrigir. Mas se for necessário, pai e mãe com muito jeito. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço as palmadas que eu levei. Agradeço as correções que eu levei, porque aquilo me fez um homem. Aquilo me fez aprender o que é certo e errado. Com muita humildade, com muito jeito, corrige. Depois de 18 anos, cada um faz o que quiser da vida. Mas até lá, corrija, ensine o que é certo, o que é errado. A maior caridade que alguém pode ter para com o outro é levar esta pessoa para o céu. É não deixar uma pessoa se perder para sempre. Que Jesus nos ajude. Primeiramente, individualmente, se não for possível, rezando por esta pessoa. Mas que jamais abandonemos alguém que está no erro.